Boa noite, você que acompanha o nosso grupo, a nossa comunidade de estudos sobre a Segunda Guerra Mundial. Nosso perfil é Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial e nós promovemos lives, debates, palestras sobre esse tema que é tão contundente e tão importante para a humanidade, tá? E em primeiro lugar a gente vai receber as pessoas que estão chegando e em seguida a gente convida o professor Denison de Oliveira, que é o nosso convidado de hoje, né? Vai falar sobre para entender a Segunda Guerra Mundial. O Arthur entrou aqui, o Fer Barros, Mônica Dourado, Mag, Joaquina Tomás, Jacinta, sejam todos bem-vindos. A gente já vai começar. Pablo Pontes, enquanto o pessoal está entrando aí na live, vou aproveitar para fazer a propaganda da nossa série especial que começa no próximo sábado, viu, pessoal? Que são guias brasileiros que moram na Europa, falando sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial. E o primeiro país é no sábado, a França, com Osimar Pinheiro, ok? Giacomo Sitiago. O nosso professor entrou aqui. Professor, já eu lhe chamo, tá? O Arthur, esperada live, grande professor Denison, baita amigo. O Arthur tá dando a saudação aí para você, professor. Já eu lhe chamo, tá? Vou só um minutinho. Então, no próximo sábado, início da nossa série especial. E é com muito prazer, no dia de hoje, que a gente chama o professor Denison de Oliveira, professor da Universidade Federal do Paraná, para falar um pouco da sua como especialista em história, especialmente a Segunda Guerra Mundial. Foi um dia muito aguardado, porque o professor de fato é um especialista e nós vamos com certeza aprender muito com ele, tá? Jorge Fetter, César Borja, JCR Penteado, Constantino Almeida, todos são muito bem-vindos, tá bom? Então eu vou chamar agora o professor para a gente continuar a nossa live. Só um momentinho que eu estou procurando o nome dele aqui. Professor, não apareceu aqui? Quer dizer, apareceu depois sumiu. Por favor, diz aí apenas um oi. Se disser um oi, o seu nome já aparece aqui, eu já chamo. Tá bom? Então, pessoal, tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. Uma noite de muito aprendizado. Como vocês sabem, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial é uma comunidade que surgiu a partir da publicação desse livro, que é uma experiência minha e de minha mulher, viajando 14 anos pelos lugares da Segunda Guerra Mundial e registrando isso como um guia, mas contando a história a partir dessa visita, tá certo? Aí, professor, fala alguma coisa aí. Oi, se disser um oi, você aparece aqui. Pronto. Aqui. Meu Deus. Não deu certo dessa vez. Cadê o professor aqui que não aparece? Aparece e some. Diz aí de novo. Diz aí um oi. Engraçado. Eu clico no seu nome. Eu clico no seu nome e seu nome não aparece. Professor, de novo, diga aí um oi, por favor. Um oi, basta dizer um oi e aí eu lhe chamo. Então, lembrando, sábado, início da nossa série especial falando sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial em várias cidades da Europa, tá? São guias brasileiros que moram, às vezes, até 20, 30 anos lá na Europa e vão falar um pouco dessa percepção de como eles pensam a respeito dos memoriais tangíveis, que são estátuas, museus, etc., alguma coisa que lembre fisicamente a Segunda Guerra Mundial, mas também dos memoriais intangíveis, tá?
Memoriais intangíveis é a percepção da população em relação aos episódios da Segunda Guerra Mundial. O que é que a população pensa? Ela ignora, ela tem traumas recolhidos, ela até hoje marca o funcionamento da sociedade, ok? O professor diz um oi aí, por favor. E aí seu nome aparece aqui, eu lhe chamo. Então, pessoal, estamos a durar 2 meses, todos os sábados às 16 horas, aqui no Brasil, mais 21 horas na Europa, tá? E nós vamos falar sobre, como eu disse, sobre esses temas das memórias da Segunda Guerra Mundial. E qual foi a motivação disso? É que hoje, aliás, foi ontem, 1º de setembro, nós estamos destacando esse dia como o início da Segunda Guerra Mundial. E por isso a gente resolveu dar um destaque maior a esses 2 meses, tá bom? E aqui não aparece, não está aparecendo o seu nome, professor. Eu estou querendo lhe convidar aqui, mas não sei por que é que não está aparecendo. Diga aí um oi, por favor. Deixa eu ver aqui se já registrou outra vez. Não, ainda não registrou, professor. Diga simplesmente aí um oi. Se você aparecer dizendo oi, aí eu já lhe chamo. Sai e entra de novo para ver se Não, é ele que tem que sair. Eu não posso sair. Boa noite, Rejane. Boa noite, Celi. Ana Paula Oliveira. Everton Araújo Machado. Denise Ricardo Sávio. Adriane Piovesan. Vini. Constantino Almeida. Andréa Luder. Maria Luísa. Fer Palivitini. Isabela. Cesare Borgia. Opa, já, agora sim. Agora sim. Vamos lá. Então vamos receber aí o professor. Ô, professor, boa noite. Boa noite, tá ouvindo bem? Boa noite. Escuto... Não, tudo bem. E você? Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Eu ouço e vejo perfeitamente. Tá bom. Eu vou aqui aumentar o volume do meu celular. Ok. Vamos lá. Ô, professor, em primeiro lugar, acho que cabe uma apresentação, né? Diga aí alguma coisa da sua trajetória, do que é que você tem feito. Denilson de Oliveira, nascido em 1964, historiador, cientista político, cientista social, estudioso de estudos da defesa. Estou aí lançando esse ano o meu 5º livro sobre a Segunda Guerra Mundial, o livro que chama-se Para Entender a Segunda Guerra Mundial. Mas eu tenho uma trajetória... Já mandei pedir o meu, viu? Oi? Já mandei pedir o meu. Ótimo. Mas tem outros aqui, hein? O primeiro livro que eu lancei para a editora Jurá, que é de Segunda Guerra Mundial, que são Os Soldados Brasileiros de Hitler e Os Soldados Alemães de Vargas, tá? E os mais recentes, Para Entender a Segunda... Aliança Brasil e Estados Unidos e Extermínio Inimigo, que estou aqui também compondo, né, essa orelha do livro que chama-se Para Entender a Segunda Guerra Mundial. Desde criança, apaixonado por Segunda Guerra Mundial, conheço com o tempo que reputo como muito interessante, muito relevante, muito oportuno. E também à disposição para conversar a respeito, jogar a conversa fora, tentar esclarecer algumas questões que podem ser de interesse de vocês. E mais que tudo, né, Eliasa? Refutar os mitos históricos, as fake news, tá? Na medida do possível, não deixar que essas coisas proliferem, porque elas são extremamente nocivas e emburrecem o povo, elas são um fator aí de desestímulo, desvalorização do estudo da história, que eu acho que tem que estar aberto para todos, mas uma base objetiva, uma base na certa seriedade. Muito obrigado pelo convite. Ok.
Tá bom. Professor, como é que seria? Por que é importante a gente conhecer mais a Segunda Guerra Mundial? Muita gente me pergunta isso. Por que é interessante entender mais? É um dos eventos mais importantes da história, né, aliás? Porque ela é a soma de várias guerras. É uma guerra que ocorreu na contemporaneidade, né? Matou aí dezenas de milhões de pessoas. É uma guerra que formatou o resto da história subsequente, né? O século XX, muito impactado até hoje. Pensa que, por exemplo, o papel de hegemonia norte-americana, a superpotência estadunidense se forja na Segunda Guerra Mundial, a descolonização, né? O fim dos impérios coloniais na África e na Ásia começa a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. O pior extermínio sistemático de seres humanos, as mais aberrantes violações dos direitos humanos, foi o genocídio, né? O assassinato em massa de judeus, ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Então, é difícil a gente ver no que a Segunda Guerra Mundial não é importante. Então, acho que é por isso que a gente percebe, você também deve estar percebendo isso. Cada vez mais gente se interessa, cada vez mais gente vem buscando, né, informações sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse seu último livro, professor, o que é que ele aborda? Qual é, digamos assim, a linha principal dele? É uma grande síntese, né? Esse livro aqui eu fiz para quem não tem muito conhecimento no assunto, um público leigo, né? O livro que eu fiz para qualquer pessoa que não tenha muito pré-requisito possa entender, possa se iniciar no estudo da Segunda Guerra Mundial. Não é um livro muito grande, e ele tem a ambição, aliás, de sintetizar toda a Segunda Guerra Mundial num único volume, cobrindo daí a Segunda Guerra Mundial na Europa, a luta contra o nazifascismo, né? A Segunda Guerra Mundial no Pacífico, os regimes nazista e fascista. E aí eu acho que é uma contribuição que pode ser oportuna, porque o que a gente ouve de bobagem sobre o nazismo, de besteira sobre o fascismo, é muito importante que as pessoas tenham uma leitura que pode ser acessível, que possa, de algum grau, mostrar a complexidade desses fenômenos, para que elas possam entender do que se trata quando se fala em fascismo, quando se fala em nazismo, quando se fala em holocausto. E é uma grata satisfação comunicar que esse livro aqui tem o prefácio do diretor do Museu do Holocausto em Curitiba, que é uma instituição que legal. Importantíssima. O professor Carlos Reis, muito me honra com o prefácio ao livro, é uma coisa importante. Ok. Professor, você diria para a gente, e continuando a conversar, quais seriam os, digamos assim, os mitos mais enganosos sobre a Segunda Guerra Mundial? Quais são eles? Puxa, tem vários, né? Tem muitos. Vamos falar do que está acontecendo agora, né, Lesa? Estão comemorando ontem, né? Ontem passou, né? Transcorreu um aniversário, né, do início da Segunda Guerra Mundial. Ainda prevalece uma versão que a Alemanha nazista atacou a Polônia, com certeza. Mas a União Soviética também atacou a Polônia, tá? 17 dias depois do ataque nazista, a União Soviética invade a Polônia. Então, aquela conversa de que as potências coloniais, né, britânicos e franceses, entraram na guerra para proteger a Polônia, isso é um mito. Isso é um mito. Porque franceses e britânicos, antes da invasão nazista, no dia 1º de setembro de 1939, se comprometeram formalmente e publicamente com a defesa da integridade do Estado polonês. E os poloneses acreditaram nisso. Tanto é que peitaram o Hitler. Não negociaram com Hitler, não negociaram com Stalin. O Stalin também estava buscando uma frente antifascista. E, já na medida que franceses e britânicos se comprometem com a defesa da Polônia e os russos não são convidados a participar, acaba acontecendo daí o famoso acordo Hitler-Stalin. Começa a invasão nazista, 1º de setembro de 1939. Franceses e britânicos fazem o quê? Nada. Não, fazem sim, fazem cara de paisagem. Os poloneses desesperados, uma invasão brutal, bombardeios indiscriminados de aviação contra alvos civis, bombardeio de Varsóvia, bombardeios de artilharia contra civis inocentes. Já começam os massacres, sim, massacres. E os franceses e ingleses não fazem nada. Não houve uma palha para ajudar a Polônia. E do outro lado, quem poderia ajudar, que era a União Soviética, já tendo feito um acordo com Adolf Hitler, que tinha um protocolo adicional secreto, que era o acordão Hitler e Stalin, para dividir a Polônia, os Estados Bálticos, a Finlândia, a Romênia, a Hungria e tal. Aí invade, toma aquela parte da Polônia que foi feito no Rashid, na divisão.
da Polônia, mas ninguém declara guerra à União Soviética. Mas, peraí, a União Soviética também invadiu a Polônia. Então, essa ideia de que franceses e britânicos entraram na guerra para proteger a Polônia é um mito. Não fizeram nada e também não declararam guerra contra outro agressor. Outro mito recorrente diz respeito à Batalha da Inglaterra. Eu trato disso no livro. Ah, porque é Batalha da Inglaterra e tal. Isso é muito duvidoso, né, aliás? Não sei qual que é a tua opinião, né? Você também tem muita leitura, pode ter alguma informação mais atualizada que a minha. Mas a Batalha da Inglaterra é um grande mito nacional britânico, entronizado na literatura, na música, no teatro, né? A Batalha da Inglaterra e tal. Mas não consta assim, que o Hitler tivesse desesperado para invadir a Inglaterra, tivesse ansioso para invadir a Inglaterra, não. Enquanto a Luftwaffe tentava sozinha garantir a supremacia aérea contra a RAF, né, a Royal Air Force Britânica, ele estava, na verdade, passando meio que o dia inteiro examinando os planos de ataque à Rússia. Que aí sim. E todo mundo que leu Mein Kampf percebe, né, a ênfase que o Hitler dava, e era parte integrante do projeto nacional nazista, que eu escrevo no livro, né, a destruição da União Soviética, a erradicação do comunismo, a abolição do movimento comunista internacional. Na origem, o fascismo e o nazismo surgem para combater o comunismo. E eu não sei qual que é a tua opinião, até queria ouvir a tua experiência, como é que você reage a essa bobagem, essa bobajada intragável, não tenho mais paciência nem para isso, desculpa, tá? Quer dizer que o nazismo é de esquerda. É uma bobagem. O nazismo foi inventado, o nazismo foi criado para destruir a esquerda. Ah, mas tem socialismo, nome, grande vantagem. Quantas plaquinhas de partido que a gente tinha no Brasil, com aquelas palavras bonitas lá, mas que não tem nenhuma conexão com a realidade. Então, eu não sei se como é que você sente aí, mas são grandes mitos, né? Isso. Eu estava ouvindo um comentário um dia desses, professor, dizendo o seguinte, porque as pessoas politizam nessa polarização que a gente vive no Brasil, e as pessoas politizam até assim, eu escolho tal ou tal, e isso define a minha opção ideológica, né? Então, eu vi um comentário dizendo o seguinte, na verdade, a guerra se resumiu a uma luta do nazismo contra o comunismo, e os outros países eram mero coadjuvantes no palco, no cenário da guerra. Como é que você comenta isso? Tem um fundo de verdade, né? Essa foi uma das 3 guerras que compõem a Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira e mais importante é a tentativa da Alemanha nazista destruir a União Soviética, acabar com o comunismo mundial, que é a maior parte da guerra, né? Porque é o fronte mais importante. Foi na frente russa, foram mortos 80% dos soldados alemães e foi destruído na frente russa 75% de todo o equipamento nazista, então de longe, não tem nem como comparar. A União Soviética foi o país que mais sofreu, 22, 24 milhões de mortos, né? Então é incomparável a importância dessa guerra, mas é uma só das guerras, né? Que formam a Segunda Guerra Mundial. Uma Segunda Guerra é uma guerra entre os impérios capitalistas rivais. Alemanha, Itália contra França e Grã-Bretanha. É uma guerra interimperialista, uma guerra que está opondo antigos impérios que desde sempre da Primeira Guerra Mundial já tinham disputado entre si, que é uma Segunda Guerra que também se soma na Segunda Guerra Mundial. E a terceira guerra, também enorme, seria a segunda importância, é a Guerra de Libertação Nacional da China. A tentativa do chinês impedir que seja convertido em parte do Império Japonês, aí não é uma luta entre impérios, uma luta anti-imperialista. A tentativa do chinês manter sua independência nacional contra a invasão japonesa, que começa muito cedo, né, em 1931, os primeiros choques relevantes militares entre China e Japão, e por si só uma guerra inteiramente separada, porque você vai ver bem, essa guerra de conquista da China pelo Japão matou 20 milhões de chineses. Nós fazemos uma comparação com a Alemanha nazista, que matou 24 milhões de russos, o japonês matou 20 milhões de chineses. É a Segunda Guerra. E em terceiro lugar, sim, o choque dos impérios globais. Aí essas 3 guerras elas acabam se juntando em 1941. No segundo semestre de 1941, essas 3 guerras se juntam numa só para fazer isso, uma grande guerra mundial, quando entram na guerra os Estados Unidos, em dezembro, e a União Soviética, em junho. Então, já tinha começado, em 1939, uma guerra entre impérios rivais, Alemanha e Itália contra França e Grã-Bretanha, em busca da hegemonia na Europa. Isso aí sucede à invasão alemã da Rússia. E isso sucede ao ataque que o japonês faz à base americana em Pearl Harbor para reagir à tentativa do americano parar a guerra na China. Um evento muito importante.
eu só não levo muito isso em consideração, mas é decisivo. Em junho de 1941, o presidente Roosevelt, articulado com os britânicos e os holandeses, decreta um boicote total ao Japão. Não vende mais alimentos, nem matérias-primas, nem combustíveis que o Japão precisava para travar a guerra contra a China e sequestram os bens depositados pelo Japão nos Estados Unidos. E aí, lógico, o Japão entra naquele impasse. Como prosseguir com a guerra contra a China sendo boicotado pelos seus fornecedores de alimentos, matérias-primas? E a alternativa, entre aspas, que ele vem é cair na porrada, né? Partir para agressão contra os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Holanda, que acaba acontecendo em 41. Dessas três guerras se juntam numa só e faz essa grande Segunda Guerra Mundial, que é a soma dessas três guerras. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, o front mais importante da Segunda Guerra Mundial, disparado incomparavelmente, é a frente russa, mas ela é só uma das três guerras que compõem a Segunda Guerra Mundial. Tá, muito bom essa abordagem, eu não tinha escutado ainda. Eu vou fazer duas afirmações, professor, você vai dizer se... Ah, sim, estou ansioso para ler seu livro. Eu comprei o outro também, Os Soldados Brasileiros de Hitler. Só falta comprar os Soldados Alemães de Vargas, ok? Bem, professor, vou fazer duas afirmações. A primeira afirmação é a seguinte: na verdade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram a mesma guerra, separada por 20 anos. É a primeira afirmação. A segunda afirmação, agora deu um branco, mas a segunda afirmação, não, responda essa primeira, e depois eu lembro da segunda. Essa é complexa, né? Vamos matar uma de cada vez. Há continuidade, sim. A imposição do Tratado de Versalhes por parte dos vencedores da Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha, em 1919, é uma causa, sim. Da Segunda Guerra Mundial, sim. Então, no que se refere ao problema alemão, como a gente fala, há uma continuidade evidente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e até tem uma coisa profética, né? O Marechal Foch, que foi o generalíssimo comandante das tropas aliadas na Primeira Guerra Mundial, ao encerrar essa Conferência de Versalhes, ele é uma das personalidades que reconhece que ali estão as sementes da próxima guerra, dele esculacha mesmo, dizendo, isso aqui não é um tratado de paz, isso aqui é um cessar-fogo de 20 anos. Ele quase acertou, né? Foi 21 anos de diferença, impressionante. Há uma conexão, sim, mas apenas no que se refere a essa luta entre os impérios rivais, entre a Alemanha e Grã-Bretanha, Alemanha e França, é só uma daquelas três guerras que compõem a Segunda Guerra Mundial. Tá. A segunda afirmativa é a seguinte, vamos ver se você concorda ou discorda. Enquanto as duas foram a continuidade, mas houve uma diferença fundamental entre elas. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra colonialista. E a Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez, se luta por ideologia e raça. É verdade isso? É verdade. Porque se eu for examinar bem, né, a Primeira Guerra Mundial, ela não tinha a componente ideológica que vai ter na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o principal fronte de batalha é aquele que opõe comunistas a nazistas. E um aspecto importantíssimo também da Segunda Guerra Mundial é essa luta da democracia contra as ditaduras. Então, está tudo ideologizado. Está tudo ideologizado. Mas isso é uma ideologia política. O nazismo, a democracia, o comunismo, isso aí sim está correto, está em articulação com a questão racial. Inclusive, a questão racial talvez seja até mais importante, você pode até alegar, forçando muito a barra, que, na verdade, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra essencialmente racial. E é interessante a gente ver o ideário nazista, a gente percebe que, na verdade, esses nazistas não inventaram muita coisa nova, não. A ideia da guerra racial é anterior a eles, né? A eugenia, né? A luta de raças, isso são ideias muito antigas, né? Que vinham povoando o imaginário alemão desde o século XIX. O nazismo se apropria disso. E está explícito no Mein Kampf, né? A ideia de que não pode haver guerra entre as raças iguais, quer dizer, alemães e britânicos, que são brancos, né? São anglo-saxônicos, eles deveriam ser aliados. O oponente é quem? É a sub-raça. A raça inferior, que são os eslavos, que por acaso são comunistas. E o pior que os eslavos, na ideologia nazista, é a ameaça dos judeus,
que os judeus são vistos, muito interessante, eles são vistos não apenas como uma raça distinta das demais, eles são vistos como um poder político paralelo e oculto que dominaria e governaria o mundo e por isso teriam que ser exterminados. Muito interessante ver com essas lendas, né, essas fake news, essas mentiras históricas, tinham acolhida por parte do governo alemão e viraram política de Estado. Viraram política de Estado. Os caras têm o poder absoluto, né? Então, imagina o que é você ser oposição à ditadura nazista, cara. É que é coragem, né? E esses dogmas, esses mitos históricos, essas lendas, são aí tornadas política oficial de Estado, de maneira que, sim, diferentemente, tá certo, afirmativa, diferentemente da Primeira Guerra Mundial, a componente ideológica e racial é muitíssimo mais importante. Professor, uma das perguntas que eu mais me fazia na minha tenra adolescência, né, quando eu comecei a ler sobre a Segunda Guerra Mundial, ainda muito imaturo para compreender aqueles fenômenos, né, era o seguinte: como é que um país tão sofisticado como a Alemanha foi envolvido por Hitler? Foi levado por Hitler, né? E eu descobri depois que essa mesma pergunta está de outra forma, mas está também no livro dos alemães, do Norbert Elias, né? Uhum. E está presente também no livro Hitler, do Kershaw, né? E ele diz: como é que um país tão sofisticado, que produziu mentes como Bach, Beethoven, Mendelssohn, Schopenhauer, Nietzsche, e aí por aí vai, né? Hannah Arendt e Einstein, como é que um país desse foi tão tragado pela política de Hitler? Como é que você vê isso? É um grande paradoxo, né? Realmente, né? Cultura, a ciência, a sociedade alemã, elas não têm muito a ver com o nazismo. O pessoal tende a dizer que é representativo. Eu não discordo disso aí. Discordo, refuto completamente. Nas eleições de 1930, foram as eleições que os nazistas mais tiveram votos. São 37% dos votos. Mas, na eleição de 32, já caiu para 32%, 31%. Então, os nazistas nunca foram maioria na Alemanha, não. Eles, no máximo, tiveram... Aí, depois que eles tomaram o poder, aí sim. Aí era 100% dos votos, 99% dos votos. Mas ele estava na ditadura nazista. Então, se você pensar bem, se você abandonar essa ideia falsa, essa ideia mistificada de que os nazistas representavam o povo alemão, isso é absurdo. Que os nazistas tinham maioria entre o povo alemão, isso jamais existiu historicamente. Os nazistas nunca foram maioria. Se você abandona a ideia que era representativo ou representava a maioria, já você começa a entender melhor as coisas. E aí, voltando à história que antecede o nazismo, que é a história do fascismo, você vê o risco que é para o regime democrático ele consentir com a milicianização da política. Consentir que milícias partidárias possam agir, atuar livremente, ameaçando, espancando, matando seus opositores, destruindo o jornal dos opositores, que é o que as brigadas de camisas negras fascistas, Mussolini faziam, com os socialistas, com os comunistas, com os democratas, com os liberais, era repressão igual. E o poder do Estado, no caso italiano, em tese, o Estado Nacional Italiano, que deveria ter o monopólio da violência, que é o que funda o Estado. O Estado só é Estado se chama o monopólio da violência, a começar pela violência militar, né? Não acontece isso nem no fascismo, nem no nazismo. Tem uma omissão do Estado, as instituições não funcionam. E tem um detalhe que pouca gente conhece, Léo, acho que é importante aproveitar essa oportunidade, que tem um público mais amplo, para detalhar em que circunstâncias o nazismo chegou ao poder. Tá? Primeira coisa, teve um grande acordão, todas aquelas oligarquias antigas e banqueiros, latifundiários, junkers, né? As igrejas fecharam questão para fazer um governo de coalizão com os nazistas. Mas o presidente Hindenburg, que conhecia o Hitler, foi comandante dele, o Hindenburg era muito amigo do Ludendorff, né, que eram os generais que travaram e tentaram a Primeira Guerra Mundial, conheciam o Hitler em detalhes, sabiam do que se tratava aquilo. Né? Então, veja, muito interessante que na eleição de 32, que o Hitler tem o seu auge de votos, ele não é nomeado primeiro-ministro pelo Hindenburg. O Hindenburg, como presidente da República, tinha a atribuição constitucional de convidar o chefe do partido mais votado a compor um gabinete. Isso não acontece em 30. Vai acontecer em 32, que eles tinham menos voto. O que será que aconteceu? Poxa, não faz muito sentido. Tinha que ter nomeado o cara antes, no seu auge de votos, senão ele está perdendo voto. Mas aí o Hitler é nomeado porque tem um acordão
um acordão entre o Hitler e o Hindenburg para abafar a CPI do socorro agrícola. O que aconteceu? O Hindenburg e o Ludendorff, toda aquela casta militar e latifundiária, oligárquica alemã, eram chamados Junkers, né? Da Prússia, né? Os Junkers. Isso. Os Junkers são os pais fundadores da Prússia. Tá? Os donos do país. Eles conseguiram, na época de Weimar, através de esquemas fraudulentos, uma linha de crédito agrícola para socorrer a agricultura, para financiar agricultores em dificuldades. Corrupção. Pegavam o dinheiro e sumiam com o dinheiro, não faziam nada né, de destinação econômica, de promoção da agricultura. Casos escandalosos, amiguinhos do presidente em férias na Europa, gastando dinheiro no socorro agrícola, nos cassinos e puteiros da Europa. Escandaloso, próximo. Roubo de dinheiro público. E aí isso torna-se um escândalo, isso é denunciado, a imprensa alemã denuncia e divulga isso aí, e é intensa a pressão para que seja aberta uma investigação sobre a política do socorro agrícola na Alemanha. E está claramente colocado no Reichstag, né, no parlamento alemão, a proposta de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, tá, para investigar a política do socorro agrícola. Quer dizer, vão pegar todo mundo e vão pegar o presidente da República. A CPI vai chegar no Hindenburg. E é nesse momento que o Hindenburg chama o Hitler para fazer um acordão. Quer dizer, você topa esse acordão, Hitler? O que precisa fazer? Você manda a tua bancada de nazistas, são centenas de deputados nazistas, né, votar contra a CPI, abafar tudo. E eu nomeio você para chefiar o governo. Você topa? E aí, então, para abafar a CPI do socorro agrícola, para cobertar a corrupção de presidente da República, ministro, amiguinho deles, é que o nazismo tomou o poder na Alemanha. Não tem nada de bonito nessa história, não tem nada de edificante, e vou insistir nisso, aliás. Não tem nada que seja representativo do povo alemão. Tanto é que quando Hitler faz o seu governo, nenhuma das inteligências da Alemanha é chamada a trabalhar nele. Vai chamar quem? Os amigos dele, os nazistas. Vai chamar os caras da antiga oligarquia, os latifundiários falidos, que vão dar apoio, vão chamar voto, umas pessoas com ligação na igreja, mas representativo do povo alemão? Desculpa, tá? Não faz muito sentido essa afirmação. Tem uma pergunta aqui, já vamos aproveitar aqui, eu não sei se é o seu amigo ou alguém que entrou mesmo, Fer Palavicini. Ele está dizendo assim: se me permitem um apontamento, um mito que me surpreendeu recentemente foi da Wehrmacht limpa, que inocenta o exército alemão de crimes de guerras étnicos e afins. Tá correto. Inclusive, eu estou orientando o meu Heitor, não sei se o Heitor está nos assistindo, o Heitor está pesquisando exatamente essa questão com base na literatura, na biografia disponível, que foi publicada depois da guerra, né? E é um mito. No imediato pós-guerra, né, quando é reinstaurada a Alemanha Ocidental, que a Alemanha é dividida em duas, né? Uma parte fica sob ocupação soviética, outra parte sob ocupação dos ocidentais, logo que a guerra acaba. E em 1951, tá, essa divisão ela é formalizada com a criação de dois países, uma Alemanha Ocidental capitalista, uma Alemanha Oriental comunista. E em 51, um ano muito importante, porque também é reconstituído o exército alemão subordinado à OTAN, a aliança capitalizada pelos Estados Unidos, a organização do Tratado do Atlântico Norte, uma grande aliança militar, né, que comum quase todos os países da Europa, contra o bloco comunista, e a Alemanha faz parte desse bloco comunista. E essa questão é colocada. Pô, mas que absurdo, a Alemanha já começou 2 guerras mundiais em meio século, vamos fazer de novo um exército alemão. Qual é o sentido disso? Não, mas não dá nada. Bem de boa você constituiu o Bundeswehr, porque o exército não se envolveu em crimes de guerra. Pô, dando risada aqui. Que se você pensar o que foi as ações militares da Wehrmacht, a ideia, desde o início da campanha, o pessoal sempre fala frente russa, com certeza. Só na Bielorrússia, 600 ou 700 vilas e aldeias foram extintas, riscadas o mapa, a população toda morta, por força que também pertencia ao exército alemão, mas na Europa Ocidental também aconteceram essas atrocidades do exército alemão. A ideia de usar escudos humanos, colocar civil na frente das tropas que avançavam, fizeram isso na Holanda, fizeram isso na França, fizeram isso na Bélgica. Aí quando começa a frente russa, o Hitler decreta que não precisa cumprir as leis de guerra, não precisa cumprir os regulamentos militares alemães,
tem a ordem dos comissários, pode matar judeu, pode matar comunista, pode matar os comissários políticos do Partido Comunista Russo, não precisa julgar, pode matar. E o verdadeiro horror começa. Recorrentemente, o exército não está envolvido, embora não fosse propriamente tarefa deles. A tarefa de manter a paz, vamos dizer assim, né, ao respeito à autoridade da ocupação alemã na retaguarda, na verdade, pertencia à polícia da ordem, a ordem dos policiais, e muito mais especialmente aos Einsatzgruppen, que eram não subordinados ao exército, mas às SS, que eram os grupos de assassinos profissionais, de pelotões de fuzilamento, que basicamente estavam encarregados de matar judeus. 90 e tantos % das vítimas desses Einsatzgruppen na Rússia são judeus. Aí, sim, em segundo lugar, guerrilheiros comunistas. Aí, em terceiro lugar, os eslavos em geral, que não valia nada a vida dessa gente para os nazistas. Então, a crônica de envolvimento do exército alemão com os crimes contra a humanidade não é tão extensa, obviamente, contra as SS, mas de forma alguma a gente pode assumir que era uma força armada que não tomou parte, que estava isenta, que não sabia o que estava acontecendo. Isso é uma fantasia histórica, é um mito histórico, é uma das partes mais amargamente disputadas na Alemanha até hoje, como a gente percebe, por exemplo, em 1991, 92, que se pretendeu fazer uma grande exposição em Berlim, lembrando dos crimes do exército alemão, e a exposição deu maior chabu, né? Porque foi achada inconsistência, algumas fotos não estavam bem referenciadas, parece que estavam misturando fotos do exército com as SS. Os veteranos aí conseguiram mobilizar a opinião pública contra essa exposição, mas absolutamente não se pode, de forma alguma, apagar o histórico de crimes das Forças Armadas regulares alemãs na frente russa contra civis, contra judeus, contra minorias étnicas e todos aqueles que resistiam à ocupação alemã. Talvez isso por causa do antagonismo permanente de Hitler em relação ao exército, né? Ele não se dava, com o exército discordava da estratégia militar de Hitler, ele não tinha formação militar, não é? E aí talvez tenha surgido esse mito de que o exército era puro, não é? E quem mandava matar era Hitler, né? Olha só, a conta fecha, porque quem tentou matar o Hitler foi o exército. Então, dava para o exército antinazista. Ficou bom para eles aquele atentado, mesmo tendo fracassado, né? Que vendia para o mundo a ideia que eles eram oposição ao Hitler. Claro que não, né? Não era bem assim, era um grupo pequenininho, um grupo muito minoritário. Mas o Hitler tinha um problema com o exército, sim, um problema político, sim. E não era só com o exército, não. Ele gostava de dizer que ele era um cara muito infeliz, porque ele tinha um exército... como é que dizia? Ele tinha uma marinha imperial, um exército reacionário e uma força aérea socialista. Então, muito interessante como é que tinha problema com as 3 forças armadas. Como foi necessário, por exemplo, tirar do exército os paraquedistas, que no mundo inteiro os paraquedistas são do exército, na Alemanha nazista não. É da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, a mais nazificada das 3 forças, porque foi construída depois que o nazismo chegou ao poder. A Luftwaffe tinha um efetivo muito grande de jovens da Hitlerjugend, da organização juvenil do Partido Nazista, na juventude hitlerista, que entrou na Luftwaffe, na Força Aérea. A artilharia antiaérea, que também deveria ficar com o exército, não ficava com o exército, também ficava com a Luftwaffe. Teve brigas homéricas também entre a Marinha e a Força Aérea. A Marinha alemã nunca conseguiu sequer finalizar o seu único porta-aviões, tinha que ter uma esquadra deles para lutar contra os ingleses em alto mar. Tinha um só, nunca chegou a ser lançado, pela oposição que o comandante da Força Aérea fazia contra a Marinha. Então, muito interessante ver como tinha problemas políticos extremos entre as 3 Forças Armadas e não tinha coordenação nenhuma. Quem coordenava aquilo era o Hitler. O Hitler era um cara que tinha muito tempo disponível, né? Não sei se faz ideia, mas aquele racista, as leis raciais de Nuremberg de 1935, né? Que diziam que judeu não é gente. Judeu não tem direitos políticos, judeu não tem direitos civis, judeu não pode percorrer espaços públicos, judeu não tem direito a emprego público, judeu não tem direito a nada, não pode casar com não judeu, com ariano. E essas leis racistas, como todas as leis racistas, elas põem o problema da mestiçagem, da miscigenação. Porque judeu puro na Alemanha, quando Hitler tomou poder, era muito pouquinho. Num país de 70 milhões de habitantes, tinha 500 mil de judeus puros, ortodoxos, aquele pessoal bem tradicional, né, que usa as trancinhas, que chapéu preto, aquela figura recorrente judeu, 500 mil pessoas que viviam daquele jeito. Em compensação, tinham 5 ou 6 milhões de Mischlings, que eles chamavam,
que eram os mestiços de judeus com não-judeus, com arianos. E como toda lei racista, né, isso criava um problema enorme, porque, legal, judeu não é gente para você, né? Mas quem que é judeu? Como é que você vai afirmar quem é judeu? Como é que você vai distinguir o judeu do não-judeu? E aí começou uma disputa judicial muito importante de pessoas que eram acusadas de serem de origem judaica, tentarem provar que não eram. Ou, tudo bem, eu tenho um ascendente judeu, mas talvez eu possa conseguir ser reconhecido como ariano. Tinha essa disputa na justiça alemã. E para dar conta disso aí, foram criados tribunais de pureza racial que averiguavam os antecedentes da pessoa para estabelecer quem era mais ou menos judeu, né? E em caso de conflito, e teve vários conflitos, quem decidia quem era judeu, quem era ariano, quem estabeleceu isso de maneira definitiva, que era a instância de último recurso, era o próprio Adolf Hitler. Você já imaginou que aquele aspecto de processo de arianização das pessoas querendo virar ariana, quem vai ler aquilo tudo? Isso é o Hitler, cara. Então o Hitler é um cara que realmente centralizava tudo nele. Tem muito tempo, né? E veja o grau de erro que ele teve, né? Pareceu até aquela piada que o Hitler foi o melhor general que os aliados tiveram. Faz algum sentido. Professor, falando um pouquinho a respeito do seu livro, Os Soldados Alemães, não, Os Soldados Brasileiros de Hitler. Quais foram as principais evidências que você descobriu sobre isso? Olha, esse é um livro que eu acho que é muito importante, sabe? Porque é uma pesquisa que eu fiz entrevistando veteranos de guerra alemães que tinham nascido aqui no Brasil. Eu fiz um contato com um deles, que era daqui de Curitiba, e daí ele me revelou que tinha outras pessoas que viviam nessa mesma situação, que tendo nascido aqui, viajaram para a Alemanha um pouco antes da guerra começar, famílias inteiras voltaram para a Alemanha antes da guerra começar. Com o início da guerra, não conseguem mais voltar ao Brasil. A guerra vai transcorrendo, as crianças, os meninos da família vão crescendo e eles são engajados nas Forças Armadas Alemãs. Não existe um cálculo exato, mas a minha estimativa é que teve por volta de 800 brasileiros que serviram em vários ramos das Forças Armadas Alemãs, aviadores, marinheiros, submarinistas. O pessoal que eu entrevistei, são 4 entrevistados, eles eram todos do Exército Alemão, foram recrutados para o Exército Alemão. E são recrutados em 1943 para frente. E cada um teve uma trajetória muito diferente, né? Mas eles todos sobrevivem à guerra. Uma vez que a guerra é encerrada, o Brasil envia para tomar parte da ocupação da Alemanha. Não dá para esquecer que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, também faz parte, um pequeno trecho do meu livro a respeito. Então, na condição de potência aliada que lutou contra a Alemanha, como de fato lutamos, né, que enviamos uma força expedicionária brasileira para lutar na Itália, o Brasil tinha direito, então, a ter um representante entre as autoridades de ocupação em Berlim, na capital alemã, dividida pelos aliados. E para lá foi mandada uma ligação militar brasileira, que começou, então, a receber pedidos de repatriamento, uns 3 mil pedidos de repatriamento de brasileiros que viviam na Alemanha e queriam voltar para o Brasil. E entre esses foram vários indivíduos do sexo masculino, jovens, que lutaram pelas Forças Armadas Alemãs. Desses eu encontrei muito poucos, 4 ou 5 apenas. Fiz uma série extensa de entrevista com eles, são todos em São Paulo, tive que me deslocar sucessivas vezes nos finais de semana para São Paulo para entrevistá-los. E dessas entrevistas surgiu esse livro que chama-se Os Soldados Brasileiros de Hitler. Todos eles exigiram anonimato, eu sei o nome real deles, algumas outras poucas pessoas que os conhecem também sabem quem eles são, mas, em princípio, por temerem represálias, eles pediram total anonimato e foi nessa condição que eles toparam ser entrevistados por mim e que deu origem, então, a esse livro, que ficou na gaveta há muito tempo. Isso é uma pesquisa de 2001, 2002. Esse livro vai ser publicado só em 2008, porque ninguém no Brasil queria publicar. Esse livro foi enviado para as 20 maiores editoras brasileiras, nenhuma delas quis publicar. A editora Brasiliense foi a que mais se interessou, mas também não quis fazer negócio. E aí ficou na gaveta, né, até que a notícia chegou ao conhecimento do site oficial de notícias da Alemanha, que é o Deutsche Welle, que é a grande agência de notícias da Alemanha, que ficaram sabendo da pesquisa e me entrevistaram, né, por via remota naquela época, né, em 2008, e daí viralizou na Alemanha. Teve uma grande repercussão que teve na Alemanha essa pesquisa dos soldados brasileiros de Hitler,
Isso em algum momento rebateu aqui no Brasil, também replicou aqui na imprensa local. Chegou daí ao conhecimento do professor Hernani, que é o presidente da editora Jurá aqui em Curitiba, que ficou encantado com a ideia e assumindo os riscos, que é disso que se trata, assumindo os riscos, execrado, como também, obviamente, eu também estava correndo, ele resolveu publicar esse livro, que, como se dizia desde então, um livro que dá voz a nazistas. Claro que sim, né? Estou entrevistando os caras. Né? E defendo arduamente no livro o princípio segundo o qual todo veterano de guerra tem que ter o direito de deixar suas memórias para a história. O que a sociedade vai fazer com ele é outro problema. Mas eu acho indispensável que todos os veteranos de guerra, sem exceção, independentemente de terem batalhado do lado vencedor, do lado que foi derrotado, eles têm o direito de legar suas memórias. E foi com base nessa perspectiva que eu os entrevistei. Notei muita reticência em falar de alguns aspectos desagradáveis do nazismo, mas eu estava entendendo que se tratar de entrevistas que eram feitas entre 2001 e 2002, eles já estavam mais à vontade assim, para defender um ponto de vista que não estava mais contrastando tanto com das grandes potências, né? Porque é a época da guerra ao terror, né? Das guerras de agressão dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, eles perceberam assim, que o padrão moral, segundo o qual eles estavam sendo julgados, já não era o mesmo do imediato pós-guerra. Por isso que eles toparam falar comigo. Foi bem cansativo, porque eles revisaram com uma lupa todas as transcrições, viram cada detalhe, discutiram arduamente do sentido que estava sendo imputado ali. Mas, uma vez tendo chegado a esse consenso sobre como é que seria o livro, eu fui autorizado por eles a publicar e decorrer sua busca por um editor. Felizmente, consegui publicar o livro. Isso abriu para mim um universo profissional inteiramente novo, né? Porque já em seguida, no mesmo ano de 2008, e é uma ideia que eu já tinha anteriormente, né? Tendo já estudado as famílias alemãs que foram para a Alemanha antes da guerra começar e lutaram por Hitler, tomei como objeto as famílias alemãs que permaneceram no Brasil e lutaram pelo Vargas. E é uma história também muito conflituosa, né? Porque o principal inimigo coletivo do Brasil na época da guerra era o alemão. As comunidades imigrantes alemãs, muito hostilizadas, censuradas, vigiadas, reprimidas mesmo, vários atos de violência legitimados pelo poder público, sabe? Às vezes é uma coisa que tem que ver, né? Como é perigoso quando a autoridade do governo, quando a autoridade do Estado legitima atos de violência. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. Exatamente. Aconteceu na Alemanha nazista contra os judeus, contra os opositores. Aqui no Brasil tem um paralelo, felizmente, muito menos violento, né? Contra o alemão, contra o japonês. O japonês foi muito hostilizado, em menor grau, contra o italiano, mas o italiano já estava mais integrado, então tem a sensação de sofrer um pouquinho menos. E aí sai esse segundo livro, e é muito surpreendente para as pessoas, que elas vão perceber que alguns dos maiores heróis da força expedicionária brasileira que lutaram na Itália contra o nazismo eram alemães. É muito chocante ver o desprendimento desses jovens, né, esses indivíduos de origem alemã, que nasceram em famílias alemãs, irem para a Itália lutar contra alemães. Então, tem uma espécie de guerra civil dentro da comunidade de origem alemã no Brasil, porque é um grande paradoxo e que vai levar a vários traumas, a vários conflitos, a vários choques. Eu descrevo, no caso, a história do tenente Ari Weber-Hauen, grande herói da FEB, tenente que morreu em combate, lutando contra o nazismo. Eu tenho um conflito que, quando a guerra acaba, a arma que ele usava, os tenentes da FEB tinham uma carabina semiautomática, .30 M1, foi recuperado por um grande amigo seu, né, o Nelson Justus, que também era tenente na FEB, e ele pretendeu entregar essa arma, junto com as cartas que estavam no corpo do Ari Hauen, para a família dele lá em Mafra, que é a família Hauen de Mafra. E é um episódio muito chocante, né, diz o Nelson Justus, porque as cartas, tudo bem, né? Imagina a mãe dele escrevendo as cartas que não conseguiu escrever, né, o pai dele. Mas quando ele pretendeu entregar a arma para a família, imediatamente fechou o tempo, quebrou o pau. Que absurdo! Como é que se atreve a trazer aqui para nossa casa uma arma que foi usada para matar alemães? Pô, as armas do seu filho, né? Não, mas a arma foi usada para matar alemães. Mas o seu filho é alemão, então imagina a discussão que rolou. Como foi trágico, como foi intensamente trágico, né? A trajetória das comunidades de língua alemã no Brasil durante a guerra. E esse que é o tema, então, do livro que chama-se Os Soldados Alemães de Vargas. Interessante. Você percebeu, assim, que eles incorporaram esse sentimento nazista alguma hora?
Eles disseram isso? As Ou famílias não? militares. Eles que estavam lutando, né? Ah, Eles que não, estavam lutando. não. Você se refere, então, aos soldados brasileiros de Hitler. Eles Isso, negam, isso. eles negam. Hum. Mas sabe, inclusive porque dois deles passaram primeiro pela juventude hitlerista, que havia, sim, inculcação, havia doutrinação, havia escola com partido, que a escola tinha suástica na porta, né? Que era para inculcar isso aí mesmo. Uhum. O meu entrevistado mais longevo, né, que rendeu o capítulo mais longo, né, o Der Amerikaner, como ele se chamava, ele recusa, ele refuta isso aí, dizendo, não, mas as aulas de nazismo eram chatas, eram preleções aborrecidas, ninguém dava muita importância para aquilo. Pode ser verdade. Uhum. Mas eu tenho a sensação, sabe, Lhasa, que o grande prestígio que o Adolf Hitler obteve na fase inicial da guerra meio que tornava difícil para o alemão verbalizar qualquer sentimento antinazista ou anti-Hitler. Porque o rol de realizações, entre aspas, né, do Hitler nessa guerra começar é bastante impressionante. E até 1940 parecia que ele ia, inclusive, ganhar a guerra, né? Então eu fico imaginando como foi persuasivo para fazer as pessoas ou desistirem de se opor ao nazismo ou até mesmo se converterem durante algum momento ao nazismo. Mas é uma ditadura, né? Não é um local que se pode debater livremente as ideias ou buscar de forma independente a informação. Toda a imprensa, toda a mídia, toda a indústria cultural eram dominadas pelos nazistas. Então, você pretender julgar a adesão das pessoas a uma ditadura totalitária, como era o nazismo, eu acho bastante arriscado. Não notei isso. Notei alguns traços sim, de antissemitismo, mas aí fica na dúvida, mas esse antissemitismo que às vezes deixa escapar, isso aí vem do nazismo? Ou será que veio de antes? O antissemitismo é muito mais antigo, né, que o nazismo. As origens históricas do antissemitismo remontam ao cristianismo. No caso da Alemanha, o judeu sempre foi o contrário do alemão. O que era o anti-alemão? O anti-alemão é o judeu. Então, não tenho essa clareza, não consigo responder a sua pergunta. Não sei dizer se, nesse caso, né, de algumas poucas manifestações, não eram assim grandiloquentes, nem vociferantes, eram deslizes, sentia assim, uma piadinha mais infeliz, assim, sentia tinha uma coisa judeu, né, antissemita, mas eu fiquei na dúvida. Não posso responder afirmativamente se isso é um resultado da inculcação dos valores nazistas ou se é a cultura alemã anterior à guerra. Ok. Professor, a gente está se aproximando do final, vamos fazer algumas colocações mais para a gente ir finalizando. Fale alguma coisa aí, se despeça e fale alguma coisa mais a respeito dos seus livros, dos seus projetos, o que é que você pretende fazer para um futuro? Tem muita coisa parada, né? Porque, infelizmente, poucas pessoas se interessam pelo assunto para trabalhar, né? O tema da Segunda Guerra Mundial atrai cada vez mais leitores. Mas na universidade, são pouquíssimas pessoas que trabalham com história militar. Na universidade tem menos pessoas ainda que trabalham com a Segunda Guerra Mundial. Então, aí sobra para muito poucos pesquisadores, né, como é o meu caso, fazer quase tudo que a gente depende de fazer. Né? Eu tive 2 vezes já nos Estados Unidos, pesquisando os arquivos nacionais americanos, os US National Archives, que mudaram completamente a minha maneira de entender a Segunda Guerra Mundial. Já legaram 2 livros, né, que é o Aliança Brasil-Estados Unidos e o Extermínio do Inimigo. Vários artigos estão saindo sempre, é um fluxo constante. Todo ano estou publicando artigo, capítulo de livro sobre esses arquivos americanos. E do ano passado para cá, agora está tudo parado pela pandemia, né? Eu não tenho mais acesso a coisa. Verdade, verdade. Eu estou apelando a uma parceria com o Exército Brasileiro, na pessoa do comandante da 5ª Região Militar, o general Alessio, naquela época, era o comandante, já encerrou o mandato dele, e apelando aos préstimos do colega meu, professor da UELPS, o Lucas Gribowski, eu comecei a copiar os documentos alemães que estão depositados na Alemanha, na cidade de Freiburg, no Bundesarchiv alemão. Eu tenho a ambição de, em algum momento, completar essa pesquisa, né? Que é uma pesquisa que visa juntar todos os documentos alemães que falam dos brasileiros na Itália. Quer dizer, as várias divisões alemãs que combateram a FEB, os níveis de comando de corpo e comando de exército, que legaram informação sobre os brasileiros. É um esforço que estou desenvolvendo já há uns 2 anos e quero crer que em algum momento, passada a pandemia, né, eu consiga concluir para ter um quadro bastante preciso do que os alemães achavam, como é que os alemães descreviam os brasileiros que contra eles lutavam na campanha da Itália.
Existe uma coisa corrente de que eles desvalorizavam os brasileiros, né? De que eles tratavam os brasileiros como sub-raça. É verdade isso? Não, né? Isso é papo de perdedor, cara. Eles perderam a guerra, caramba. O alemão não levava o brasileiro a sério. Aquele monte de corpo do alemão, aquele monte de alemão se rendendo. Como que não levava a sério? Tá maluco? O que a gente precisa distinguir é ter toda uma complexidade. Vamos fazer uma coisa? Vamos marcar uma outra live só para falar de FEB. A FEB merece uma live bem detalhada, específica, mas para responder bem objetivamente. Há um processo histórico prolongado e complicado e difícil, cheio de conflitos e contradições, pelo qual você converte o civil em militar. E transforma o militar num combatente. Um outro estágio é você converter o combatente no mestre da morte, que é dificílimo, mas isso acontece. Então, quando a FEB chega a entrar em combate em 15 de setembro de 54, eles são os novatos. Eles são bisonhos. Eles são civis recém-convocados. Os caras são toscos. Mas vão aprendendo, vão sofrendo caminho. E em fevereiro de 1945, por hipótese, dia 21 de fevereiro, que é quando é tomado Monte Castelo, a terceira tentativa que foi feita, a primeira em novembro de 54, a segunda em dezembro de 54, a terceira em fevereiro, eles já são combatentes muito experimentados. Todas as falhas, enganos, erros, amadorismos e omissões ficaram para trás. Muito interessante você comparar o relato de uma primeira derrota brasileira, vamos dizer assim, que é o ataque alemão em Soma Colônia, 31 de outubro de 54, que as nossas tropas são forçadas a recuar, perdendo gente, inclusive capturada. Tem coisas bizonhas. Assim, mas por que o comando não providenciou munição? Por que o escalão de batalhão não levou a munição que precisava conter os nazistas até o local das posições deles? Quer dizer, erros básicos, assim. O ataque alemão, uma colônia, foi antecipado pela aviação brasileira de observação, que viu os alemães vindo. Isso não foi comunicado, foi levado a sério. Então, erros primários. Você compara esses erros primários do início da campanha com a tomada de Monte Castelo, que é fevereiro de 55, completamente diferente. A inspetoria do 5º Exército americano recebeu um pedido de Washington, da capital. O alto comando das Forças Armadas Americanas quer saber como é que a FEB estava indo. O relatório é um catálogo de elogios. É a mudança completa. A experiência de querer transformar os brasileiros em autênticos combatentes. Dali mais 2 meses, quando a guerra estiver acabando, eles já nem são mais grandes combatentes. Eles são autênticos mestres da morte. Matadores. E as descrições do combate final da FEB contra os alemães, que acontece em Colec e Fornovo, é uma lição de extermínio mesmo. Por isso que eu fiz esse livro aqui, esse aqui de capinha vermelha, que chama-se Extermínio Inimigo. Né? Blindados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, que é impressionante ver as descrições dos brasileiros, como é que eles matavam o alemão de dúzia, de arrodo, passavam o cerol, assim, coisa incrível, a ponto de deixar os alemães tão impressionados que um efetivo brasileiro de apenas 3 mil homens cercou e obrigou a se render um efetivo alemão de 15 mil, que é uma divisão inteira, a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, mas é final de guerra, porque demorou para os caras pegarem a experiência. Eles chegam tarde, né? E o acúmulo de experiência, no mínimo 3 meses para o cara virar um combatente, e mais outro tanto para virar uma... Então, tem toda uma complexidade histórica aí que o pessoal tende a misturar muitas coisas, né? Misturando coisas do início da campanha com o fim. Muita difamação, né? A memória da FEB é muito bacana, porque ela é muito disputada. Nunca houve uma história oficial da FEB. Não existe isso. O que tem são várias memórias de vários níveis hierárquicos, generais, coronéis, soldados, uma intensa disputa, muito conflito, porque eram duas coisas que estavam misturadas juntas, né? A conversão do exército brasileiro num instrumento de combate, deixar de ser um exército de paz, o exército do Caxias, como eles diziam, para virar um exército combatente, que é o exército da FEB, que está cheio de conflitos, cheio de memória, né? E também a relação do combatente com o regime Vargas. E entre o pessoal de mais instrução, nos oficiais, isso era crítico. Muito bacana uma passagem, que tem um depoimento do oficial da reserva sobre a FEB, ele dizendo isso: olha só o que aconteceu na Guerra do Paraguai. Os nossos antepassados foram lutar contra o Paraguai, em nome da liberdade, né? Mas aqui no Brasil era o Império Escravista. Os negros eram escravizados. O nosso tempo está indo embora. Mas o regime do Vargas apareceu. Tem muito conflito na memória. Vamos resolver um horário só para falar isso. Vamos fazer o seguinte.
para frente, eu vou lhe convidar novamente para a gente falar sobre a FEB, ok? Mas eu quero lhe agradecer, vai já encerrar, eu acho que está encerrando, e agradecer, olha, 32 pessoas assistiram, muito legal. Muito obrigado, professor. E aí a gente volta a fazer contato. Vai Legal? ser bom. Obrigado pelo convite. Mantenha o isolamento social.